I just got off the phone with the president. I talked to him twice today, and after weeks of negotiations, we have come to an agreement in principle. Acabei de falar ao telefone com o presidente. Conversei com ele 2 vezes hoje. Depois de semanas de negociação, conseguimos chegar a um acordo. Esse é o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, explicando à mídia que finalmente os republicanos e os democratas chegaram a um acordo. De princípio, isso permitiria que o teto da dívida dos Estados Unidos seja aumentado, evitando assim inadimplência nos títulos do governo dos Estados Unidos. E o mais importante é evitando o impacto no sistema financeiro global. E Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, no início desse ano advertiu que os Estados Unidos ficariam sem dinheiro oficialmente em 1º de junho, se nada fosse feito. No entanto, esperava que o Congresso votasse um projeto de lei na quarta-feira dessa semana, que aumentará o teto da dívida. E em geral, uma situação bastante bizarra. Em uma pequena regra, a saúde financeira do mundo inteiro é essencialmente manipulada em um jogo político. Então, nesse vídeo eu vou mostrar exatamente o que está acontecendo. Mas como ainda uma situação como essa pode estar acontecendo nos Estados Unidos de 2023? Primeiro, vamos falar sobre o teto da dívida. O teto da dívida é simplesmente um limite sobre o quanto a dívida do governo dos Estados Unidos pode acumular. O governo consegue dinheiro com receitas de impostos e depois gasta o dinheiro em escolas, saúde, infraestrutura, seguridade social, segurança, força militar e um monte de outras coisas. Se o governo gastasse menos do que ele ganha, ele teria um excedente. Mas isso realmente não costuma acontecer. Geralmente os governos gastam muito mais do que ganham, gerando assim um déficit, gerando assim a dívida. E o governo americano fez isso muitas vezes, quebrando o teto de gastos muitas vezes e contraindo assim muita dívida. E como eles fazem isso? Eles emitem títulos que representam pequenos empréstimos e o governo paga esses rendimentos contraindo assim dívida. E os investidores compram esses títulos. E na data do vencimento dos títulos, o investidor receberá de volta todo o dinheiro investido, mais a taxa de rendimento. Agora, aonde está o perigo? É que o governo americano ele gasta muito mais do que ganha. E fizeram isso por muito tempo. E acumularam uma dívida nacional monstruosa de 31 trilhões de dólares, o que está exatamente no limite da dívida. E esse limite legal ele fica revisado pelo Congresso. Mas se o governo quiser gastar mais do que o limite do teto da dívida, tecnicamente não pode, porque tem um teto da dívida. Mas sempre tem um acordo no Congresso que ele é votado, que ele é aprovado e eles sempre rompem o teto da dívida. E aqui está o risco, essa dívida vem crescendo ano após ano. E o teto da dívida foi introduzido pela primeira vez nos Estados Unidos em 1917, como parte do segundo ato Liberty Bond. A ideia era que em vez de o Congresso tentar provar cada instância do governo federal, emitindo novas dívidas, a simples ideia do teto da dívida permitiria que o Tesouro emitisse títulos conforme necessário para o que precisassem, desde que não ultrapassasse o limite combinado. Em vez de carimbar cada pequena emissão de título, todos poderiam continuar com seus trabalhos e o Congresso poderia ser liberado para fazer outras coisas, enquanto o Tesouro desesperadamente embaralha dinheiro para tentar continuar pagando suas contas. E a secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou que em 1º de junho era um prazo que realmente os Estados Unidos ficariam sem dinheiro. Ela revisou mais tarde para 5 de junho. Mas, obviamente, não é uma extensão muito grande de tempo. E é um momento crítico que, urgentemente, os democratas e os republicanos precisam entrar em um acordo. Em abril, os republicanos da Câmara aprovaram o limite da economia de crescimento, que é um projeto de lei que permitirá que o teto da dívida fosse aumentado em 1,5 trilhões de dólares. E o projeto de lei reduziria os gastos do governo em 4,5 trilhões de dólares ao longo de uma década. Mas o presidente dos Estados Unidos, ele pende mais para os democratas e ele recusou negociar com os republicanos. I don't know what he thinks, what McCarthy thinks, Speaker McCarthy thinks. I think he knows better.
Traduzindo a fala de Joe Biden, não sei o que pensa Amy Cart. Acho que ele sabe que a inadimplência seria desastrosa. Acho que ele sabe que o que ele aprovou não poderia ser aprovado em nenhum lugar do Congresso. Devido à pressão e ao prazo e às consequências, ele aparenta estar voltando atrás na cúpula do G7 no Japão. On my part, we put forward a proposal to cut spending. Fiz minha parte, apresentando uma proposta de cortes de gasto em mais de US$ 1 trilhão, além dos quase US$ 3 trilhões em redução do déficit, que propus anteriormente, por meio de combinações de cortes de gastos e novas receitas. Agora é a hora do outro lado passar para o terceiro lugar das suas posições, extremamente por causa de muito do que eles já propuseram é simplesmente francamente inaceitável. E aqui ele não concorda em nada, mas ele sabe que não tem outra opção, porque não aprovar teria consequências terríveis. E os Estados Unidos não têm dinheiro para continuar honrando com seus credores. E aqui o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, já vinha conversando bastante com o presidente Biden para a negociação. E ele fala: Off the phone with the president, I talked to him twice today, and after weeks of negotiations, we have come to an agreement in principle. No fim da semana, acabei de falar ao telefone com o presidente. Falei com ele 2 vezes. Hoje, depois de semanas de negociações, chegamos a um acordo. Em princípio, nós ainda temos muito trabalho a fazer, mas acredito que este é um acordo de princípio que é digno do povo americano. Falta só uma semana para o prazo final. Parece que Biden e McCarthy chegaram a um acordo para aumentar o teto da dívida. News. We've got just spoke with Speaker McCarthy. Reagimos, boas notícias, temos um orador de foco justo, McCarthy. Chegando a um acordo orçamentário bipartidário, agora estamos prontos para passar ao Congresso completo. E é preciso uma ameaça catastrófica para cair da mesa, proteger nosso suado e conquistado e a recuperação econômica histórica. E o acordo também representa os compromissos, significa que ninguém conseguiu tudo o que queria. Agora, definitivamente aparenta que o teto da dívida vai ser aumentado, mas ele ainda vai ter que passar pelo Congresso e ser aprovado. E aqui, os principais pontos do projeto de lei. O núcleo do acordo é a suspensão do teto da dívida atualmente em US$ 31,4 trilhões até 1 de janeiro de 2025. O acordo manteria os gastos não relacionados à defesa praticamente inalterados no ano fiscal de 2024 e os aumentaria em 1% no ano seguinte, de 886 bilhões. Também reiniciaria os próprios pagamentos de empréstimos estudantis federais, após uma pausa que começou no início da pandemia. O acordo também reincidiria cerca de 30 bilhões em dinheiro de alívio de coronavírus, não gastos que o Congresso aprovou, por meio de projetos de lei anteriores, atribuindo no ano passado para reprimir fraudes fiscais, de modo que o projeto de lei morde parte do financiamento do IRS, que está enviando 1,4 trilhões de dólares. Também expandiria os requisitos de trabalho para o Programa de Assistência Nutricional Suplementar, conhecido como Vale Refeição. Essas são as partes principais do acordo, mas com certeza o teto da dívida será aumentado, porque os Estados Unidos não têm dinheiro para pagar a dívida e nem honrar com os credores. E ele precisa de tempo para conseguir pagar suas dívidas. Desde 1970, o governo aumentou o teto da dívida em 78 vezes. E sempre foi assim, governo após governo, ele sempre aumenta o teto da dívida. E sempre a dívida, a cada ano que passa, ela sempre cresce. E os políticos sempre vivem um jogo democratas e republicanos porque eles não são unidos. Fazem uma postura crítica pela dívida, sempre tentando achar um culpado. E sempre batem de frente uns com os outros. Mas no último momento, quando o teto da dívida é atingido e não tem mais onde pegar dinheiro emprestado, os republicanos e os democratas apertam as mãos e aumentam o teto da dívida. Porque se não aumentarem o teto da dívida, os Estados Unidos ficará inadimplente, dará um calote não só dentro da América, mas em todo o mundo.
e isso geraria consequências catastróficas. A economia americana teria um impacto gigantesco, refletindo em quebra de empresas em massa, desemprego, economias inteiras de famílias sendo destruídas, fome, miséria. A bolsa americana estima-se que cairia 45%, acontecendo 8 milhões de desempregos. E fora dos Estados Unidos, a economia global sofreria terríveis consequências, porque o mundo todo está posicionado na economia americana com um valor total de 7 trilhões de dólares. E um pequeno aumento no teto da dívida, os Estados Unidos teriam mais tempo para pagar a dívida devagar, gradualmente. Isso tem que acontecer urgentemente porque a dívida não para de subir. Estima-se que a dívida americana, daqui a uma década, ela vai alcançar uma marca de 50 trilhões de dólares. E se a dívida continuar subindo, possa ser que a América em algum momento perca o controle. E a gente, como investidor, quer ver a dívida ser paga e não o teto ser rompido, pois muitas empresas da Bolsa de Valores nos Estados Unidos estão posicionadas nessa dívida, comprando os títulos do governo, como a Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Igualmente, há muitos cidadãos americanos. Mas os Estados Unidos, eles têm como pagar essa dívida? E a resposta é sim. E é obviamente que eu sou de acordo que os Estados Unidos paguem a dívida e não ficar aumentando o teto da dívida a todo momento até perder o controle. Mas talvez eles não estejam tão preocupados em pagar a dívida, porque eles acham sempre melhor pedir emprestado. Agora, é sempre ruim contrair dívida, pedir emprestado? Não. Se esses empréstimos dessem um retorno maior do que os juros da dívida, seria uma estratégia de crescimento do PIB. Mas na realidade não é isso que está acontecendo lá. Eles estão com previsão de pagar 900 bilhões de dólares apenas em juros. Mas a questão é que em algum momento os Estados Unidos vai ter que rever isso. Eu vou deixar aqui um vídeo detalhado mostrando as consequências da enorme dívida da América. Essa é a situação atual dos Estados Unidos. É uma coisa para a gente estar de olho. Mas enquanto isso se desenrola, se concentre na sua jornada de investimento. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.